Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso Debate da Notícia aqui pela Rede TVI. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nossa Rede TVI, você acessando o site redetvi.com.br para assistir a nossa programação a qualquer momento. No Facebook também Rede TVI ou no Facebook do Santiago Lourenço, tá bom? Pode acessar aí todas as mídias e entrar em contato com a gente, dando a sua sugestão, apresentando também suas críticas. Nós vamos com certeza dar uma atenção especial para você. Nosso assunto de hoje é sobre a recuperação de dependentes químicos. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa a Adriana Ribeiro Passos. A Adriana Ribeiro Passos, que está aqui de blusa branca, né? É psicóloga há 3 anos, formada pela Unip e trabalha na recuperação de dependentes químicos. E ao lado dela, a Nitiele Marchetti Chagas, que é coordenadora da unidade feminina da clínica Passos para a Liberdade. Nosso assunto é dependência química. Hoje nós estamos falando sobre as mulheres envolvidas com drogas e como que é o processo de recuperação, o processo de desintoxicação. Esse é um assunto bastante interessante que com certeza você conhece alguém ou sabe de alguma história sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Primeiro eu quero falar com a Nitiele. Tudo bem, Nitiele? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Ô, Nitiele, você é a coordenadora da Clínica Passos para a Liberdade. Hoje você coordena quantas garotas? A gente está com 36 interna. 36 meninas das mais variadas idades. Estamos menores e maiores. A gente está com 12 menores e 24 maiores. Legal. Quando se fala em menor, a gente sabe, né, que a incidência maior sobre o uso de drogas envolve mais os jovens e adolescentes, né? Mas agora maiores de idade. Tem pessoas lá com mais de 40, 50 anos também envolvidas com tráfico, com uso de droga, por exemplo? Temos. Na verdade, vou até corrigir, não é questão de tráfico e questão do uso, né? Que é para a limpeza, a questão do tráfico, compete à polícia, né? O que compete a vocês é dar um tratamento adequado para que a pessoa possa realmente se livrar e se desintoxicar dessa coisa chamada droga. Então tem pessoas com mais de 40 anos lá? Temos, e a maioria delas são com álcool. Com álcool? Correto. E no caso para adolescente, aí seria realmente com drogas? As menores, a maioria que chega lá é crack e a cocaína. Vale ressaltar que o álcool também é uma droga, mas é uma droga lícita, né? E então, ou seja, tem uma separação muito grande. Dos jovens, né, dos adolescentes lá e as pessoas mais jovens, é a questão da droga em si, o crack. E das pessoas mais velhas, a questão do álcool. O álcool. Mas tem também caso com a cocaína e o crack também. Mas a maioria das mais velhas, entre essa faixa etária de 40 a 50, é o álcool. Legal. Deixa eu conversar com a Adriana, já eu volto a falar com você. A Adriana Ribeiro Passos, que é a psicóloga. Ô, Adriana, qual que é mais difícil de colocar na cabeça da pessoa? Porque a pessoa tem que aceitar o tratamento, primeira coisa, né? Porque se ela não aceitar o tratamento, ela acabou de sair da clínica, primeiro bar ou primeira biqueira que ela achar, ela vai parar ali e vai usar a droga. Então, assim, qual que é a droga mais difícil para que a pessoa consiga se livrar dela? É o álcool ou é a droga, como no caso o crack, a cocaína e a maconha? Bom, assim, eu vou até falar por uma questão de experiência. Eu acredito que o álcool, por ele ser uma substância lícita, ele acaba tendo mais essa... A gente tem uma dificuldade maior de conscientização, né? Por quê? Hoje, se você entra numa padaria, você encontra lá uma latinha de cerveja, né? Já chegou-se até de você entrar numa padaria e você ter aqueles corotinhos de pinga e tal. Então,
para você falar, olha, você não pode mais, você precisa entender que é uma substância que vai te trazer danos, é mais difícil. Porque em todos os lugares você encontra, você vê comerciais na televisão que, de certa forma, acaba incitando a pessoa a usar. Estimulando. Isso, por quê? Porque daí tem, há tempos atrás, né? Até então, hoje a gente vê muito assim, você vai pegar a mulher mais bonita ou você vai ter a atenção do homem mais belo se você estiver bebendo. Antes a gente tinha aquelas propagandas que tinham o sirizinho, outras que acabava até atraindo a atenção de crianças e tudo mais. Então, eu vejo o álcool mais difícil por conta disso, porque hoje você encontra em todos os lugares, socialmente, para as pessoas, né, que têm aquele controle. Vai falar, não, mas é louco, você perdeu o controle do uso do álcool, só que até mesmo a crise de abstinência do álcool ela é mais severa. Né? Então, assim, para conscientizar é muito difícil, porque aí a gente vai fazer um trabalho até mesmo com a família. Olha, mas nas festas que você vai realizar, não poderá ter cerveja. A família, mas não sou eu que tenho problema, é ele. E aí não entende também que toda aquela exposição pode levar a pessoa ao uso. Então, em matéria de conscientização, o álcool é uma das mais difíceis, porque o crack, a cocaína, a maconha, as outras substâncias já é caracterizado como substâncias que trazem danos, porque são ilícitas, né? Então, esse é uma das dificuldades maiores aí. Por exemplo, o AA trabalha com o lema de que evite o primeiro gole, só por hoje, né? Nesse aspecto, por exemplo, a pessoa fez lá o tratamento de 6 meses ou até mais, 1 ano, que seja, e ela está realmente, né, consciente, totalmente recuperada, e de repente ela vai numa festa, e aí ela decide, mas há 1 ano que eu não bebo, hoje eu vou tomar só 2 latinhas de cerveja, e 2 latinhas não vai afetar ninguém, não vai deixar ninguém doido. E aí, como que é encarado o tratamento para uma pessoa como essa? Uma pessoa que passou por um tratamento, ela ainda continua uma pessoa, de certo modo, doente, e ela não pode tomar nem essas 2 latinhas? Então, a gente acredita nessa abstinência, né, total do uso. Por quê? Existem aquelas pessoas que, quando chegam pro tratamento, essas 2 latinhas para ela, a longo prazo, elas se tornarão maiores. Por quê? Porque eu tomei 2 latinhas, eu fiquei bem, eu não perdi todo o controle, eu não fui usar outra substância, então a pessoa... Não agredi ninguém, não fiz problema, não dei problema para ninguém. Isso mesmo. Então, 2 latinhas não fizeram mal. Não fez problema. Aí, da próxima vez, ela vai tomar 2 latinhas, e aí talvez, mas agora eu posso beber a outra, tipo, uma dose de conhaque. Né? E ela vai aumentando. Quando ela perceber, quando ela se der conta, ela já caiu naquele grau de compulsão novamente. Voltou a usar o que usava antes. Ou até mesmo mais. Legal. Ô, Nitiele, conta pra mim, como que foi... Você tem quantos anos hoje? 23 anos. 23 anos. Você tem filhos? Tenho um filho, vai fazer 3 anos agora, dia 26. 3 anos. Tá. Como que a droga entrou na sua vida e como que isso se deu? Eu comecei a usar droga com 15 anos, na época da escola, pelo fato das minhas amigas usarem para mim ficar no clima, no auge, na época. Eu achava isso divertido. Era o que as pessoas diziam? Para chamar a atenção da família também. Eu comecei com a maconha, né? Sim. Aos 15 anos. Depois, num certo período, eu comecei a namorar um cara e achei interessante. Eu via ele sair, usava, via que ele ficava agitado, alegre, porque era a cocaína, na época, eu não conhecia direito. Eu só via que deixava a pessoa agitada e tal. Peguei, usei. O meu medo maior era de... Eu nunca tinha usado na época, pelo fato de eu achar que eu ia ficar igual as pessoas ficavam. Você chegou a usar crack? Não, só cocaína. Cocaína e maconha. Cocaína e maconha. Mas de uma forma insustentável. Não, ficou insustentável. Você queria cheirar um papelote, mais e mais, aquela coisa toda. Foi, sustentável. Usei na gravidez do meu menino. Mas ele não tem nenhum problema de saúde? Nenhum problema, mas eu usei até quase 6 meses da gestação. E você usou um período de quantos anos?
A maconha eu usei 6 meses, eu usei para ficar no clima no auge na época. Sim. Para chamar atenção. A cocaína, 6 meses foi o período da maconha. Aí com 17 anos até 22 eu usei 5 anos a cocaína. E... Foi onde minha mãe procurou a ajuda da clínica. Mas na tua fase final, por exemplo, do uso da cocaína até ir para uma clínica, qual que era a sua situação ali final? Qual que era? Eu estava bem... Como que fala? Debilitada? Debilitada. E estava nas ruas? Como é que Não cheguei a sair de casa. Mas eu deixava meu filho para poder ir em casa. Eu não estava dando mais atenção. Mas Aí ele já tinha nascido? Família, já. Eu fiquei um certo período sem usar. Eu Na parei na gestação. seu... Não, eu parei na gestação com 6 meses. Uhum. Aí quando ele tinha 3 meses de vida, eu tirei ele do meu peito. Falei para minha mãe que tinha secado o leite. Eu menti, porque é do adicto isso, manipular. Uhum. Eu manipulei a minha mãe, falando que o leite tinha secado. Aí eu fui lá, pedi para ela comprar um NAN, para ver se ele pegava. A hora que eu vi que ele pegou, a primeira coisa que eu foi lá e busquei minha droga de preferência, que é a cocaína. Doutor Adriano, uma situação dessa, por exemplo, dela tentar manipular, sendo que ela já estava, vamos colocar assim, por si só livre 6 meses. Né? 3 meses do final da gestação, mais 3 meses da amamentação. Por si só ela já se livrou. Mas ela procurou dentro de si um motivo para voltar a usar. E aí? Como que é interpretado isso? Então, no caso dela, não houve um tratamento, né? Ela parou por imposições. Por necessidade. Isso, por imposições ou por necessidade, porque ela sabia dos danos que poderia trazer à criança. E aí, assim, você percebe até a necessidade do uso quando ela usa de manipulações ou de mentiras, né? Para que ela volte ao uso, porque ela já não conseguia mais controlar isso. Quando ela percebeu, não, eu já estou num período bom, ele já está bem, já amamentou um tanto quanto necessário para ela, né? Não que esse tempo seja bom para uma criança, mas daí ela pegou e falou assim, não, então já está bom, eu vejo, porque ó, ela ainda experimentou, eu vou ver se ele vai realmente pegar o NAN, ele pegando, eu tiro ele do peito. Entende? Então, assim, não houve um tratamento de conscientização onde ela entendesse que o mal daquela substância não era só para a criança, e sim para ela também. Né? Então, parei pelo meu filho, porém agora eu retorno porque eu preciso. Né? Então, ela se permitiu ficar bem por um período. Está emocionada? Por quê? É que quando toca nesse assunto do seu filho, para você é muito pesado? Dói. É? Hoje dói. E isso te bate um arrependimento? Ou como é que é? Bate. Bate porque os 6 primeiros meses o obstetra falou para mim que é a formação, né, da criança. O menino poderia ter nascido com algum problema. Mas graças a Deus ele não nasceu. Saudável. Saudável. Mas então, Saudável. caramba, por que você voltou? Eu já Você ainda queria botou usar, no né? circo ali, você falou, não, eu preciso ver se ele pega o NAN, tira ele do peito. Eu já queria usar, é a estratégia do adicto. É? A gente é estrategista, manipula para poder usar. O certo era não usar mais, né? Já fiquei um certo período. Depois desse período que você voltou a usar, né? Depois dos 3 meses do nascimento do bebê. Quanto tempo você usou? Olha, se eu falar certinho, acho que foi uns 3 anos a mais. Porque o Juan vai fazer 3 anos, uns 2 anos. Mas aí eu me afundei de vez. Esse certo período que eu Aí fiquei... você estava pior do que antes de ter o bebê? Foi. Aí eu fiquei pior. Mas fiquei bem debilitada. na cocaína, Na cocaína. não no crack. Não, no crack eu não cheguei a usar. Nem Não mesclado, nada. Nada. Foi só cocaína. Mas daí você começou a usar em doses excessivas. E eu cheguei num ponto que a droga atingiu uma parte, a psiquiatra falou para mim, do meu cérebro, que eu já não podia usar mais. Eu comecei a ter alucinação. Que a droga chega uma parte... O que seria isso, doutora?
Então, porque o que acontece? Seria o que a gente chama das comorbidades, né, que são decorrentes do uso de substâncias. Então, assim, devido ao uso compulsivo, né, em doses, né, altas, a pessoa ela começa a perder o senso de realidade mesmo, o contato que ela tem com a realidade. Então, ela começa a alucinar, ver coisas, muitos deles, né, começa a ter aquele... fica paranoico, né, acha que tem gente perseguindo, tudo, vamos colocar aquela mania de perseguição, então tem polícia, vai chegar alguém, tem monstro, começa a se trancar ou usar em lugares onde ninguém vai ver essas reações, né, porque eles mudam toda a questão do comportamento. Né, fica um comportamento assim de se trancar, eu me fecho porque vai entrar, a qualquer momento alguém pode vir aqui me matar, ou eu vou ter um ataque, ou vai vir um monstro, alguma coisa. Isso é característico do uso mesmo. E pode levar até a morte isso, pode, né? Pode. Da pessoa usar excessivamente, ter uma overdose ali. Sim, sim. Questão de ter overdose, né, parada cardiorrespiratória, é o que acaba acontecendo muito. Por conta de toda essa aceleração que a pessoa acaba tendo, né, físico, então, taquicardia, começa a respirar, então, aí acaba tendo alguma coisa assim. Isso é muito característico. Ô, Nitiele, depois desse período, né, do uso contínuo e ainda muito mais forte, teve alguma coisa que você fez que você se arrepende? Não estou falando do uso, mas em consequência do uso? Meu arrependimento maior é que eu afastei da minha família, de eu ter perdido muitas oportunidades, né, de serviço. Eu poderia ter feito uma faculdade na época que minha mãe ofereceu. O tempo que eu perdi do meu menino, né, na época, porque eu preferia ir atrás de droga, ficar na rua, do que olhando dele. Eu perdi muitas coisas, minha família, o contato, afastei. Para mim foi uma gestação tranquila. Perdi muitas coisas. E a partir de que momento houve a necessidade de ir para a clínica, por exemplo? Você foi internada uma única vez ou várias vezes? Não, essa primeira eu faço dela única. E a partir do momento que houve a necessidade, essa necessidade bateu, ela se deu por você mesma, né? Ó, eu não aguento mais essa vida, eu vou ter que ir para uma clínica. Ou teus pais que decidiram colocar você numa clínica? Na época eu queria ajuda, só que eu queria tratamento na rua. Eu não consegui sozinha. Eu tentei com a psiquiatra e com ajuda de medicação. Eu fiquei limpa acho que uns 15 dias. Aí eu peguei, usei de novo, que foi onde foi o extremo para minha mãe, porque foi onde eu comecei a ter alucinações, que onde atingiu o meu medo, que foi as cobras. Uhum. Eu não conseguia mais esconder da minha mãe, nem do meu irmão. Na hora que eu chegava em casa, eu olhava o chão, eles perceberam que eu estava drogada, né, no uso. E com medo de cobra? Atingiu o meu medo. Isso seria a síndrome do pânico? Síndrome. Sim, pode ser também caracterizado como síndrome do pânico, porque eles vai desencadear o medo de algo, né? No caso dela foi cobra, mas tem pessoas que acabam tendo medo, tendo aquela sensação que a polícia vai vir a qualquer momento, outros bichos, né? Se eu pegar uma cobra agora, você fica com medo? Colocar ela em cima da mesa aqui? Eu tinha medo, hoje eu tenho pavor. Fiquei. Mas pavor para ficar longe? Até cobra cega. Tem, eu pulo. Já aconteceu esse tempo atrás, apareceu, eu pulei. Mas sabia que eu tenho pavor de cobra também, sabia? Não, mas mas na minha questão, quando eu era muito criança, eu morava num sítio, nasci num sítio, né, do interior do Paraná. E meu pai fabricava tijolos. E quando se assa os tijolos, eles são colocados num barracão. E nesse barracão, os tijolos ficavam quentes e tal, e os répteis se escondiam ali. Então, ou seja, quando eu raramente descia para ver, que eu era criança, tinha 3, 4 anos e tal, e me lembro disso. E meus irmãos me colocavam em cima das pilhas, assim, de tijolos. E embaixo as cobras passando. Então, quer dizer, você imagine você com 3, 4 anos olhando aquelas cobras. E para eles era uma coisa totalmente normal, porque eles pegavam as cobras e matavam as cobras, né? E para mim era terrível. Mas eu vejo aquela moça da novela das 9 com aquela cobra na mão. É terrível, gente. É terrível.
Ah, meu Deus. Bom, vamos continuar aqui o nosso foco, o nosso trabalho. Daí você foi para a clínica. Você passou quantos meses na recuperação? 9 meses de tratamento. 9 meses. Mas o inicial é sugerido 6 meses. Mas a minha mãe achou melhor ficar 9 meses. Ela achou que eu não estava pronta para sair. E depois desse trabalho que foi feito, foi na própria clínica que hoje você trabalha? Foi. Eu passo para que é a Clínica Passos para a Liberdade, né? Correto. Da Jennifer e do Marcelo. E aí você teve esse trabalho lá de recuperação e também decidiu trabalhar após estar liberada? Correto. Por quê? Eu gostei, eu queria trabalhar perto dos meus, dos meus iguais, entendeu? Eu gostei do trabalho deles e gostaria de salvar vidas igual salvou a minha. A clínica salvou minha vida. Eu queria continuar esse trabalho. Foi onde eu pedi a oportunidade para a clínica, para o pessoal, para poder voltar a estar trabalhando. Doutora Adriana, o fato dela ter passado pelo tratamento e depois se tornar uma referência para aqueles que estão chegando? Sim, sim, porque acaba estimulando as demais pacientes que estão lá a também ver que existe uma expectativa, né, de algo. Porque muitas delas, quando chegam lá, já perderam assim quase que tudo, né? Ou tudo, realmente. Né? Então, quando ela vê, poxa vida, tem uma pessoa que também passou aqui por o tratamento, então, ó, eu também posso ficar bem como ela. Hoje ela está trabalhando, então isso quer dizer que existe um futuro a partir da recuperação. Acaba estimulando elas para que elas realmente se empenhem e busquem. E, querendo ou não, sendo uma pessoa que já passou pelo tratamento, naqueles momentos de conversa e tal, ela sabe como abordar. Né? Olha, eu também passei por isso. Isso que você está sentindo, eu também senti, eu também passei por isso. Então, isso é algo que vai passar logo. Daqui a pouco você está bem, você também está buscando. Então, ela passa a ser uma referência, ela passa a ser uma figura que as meninas podem até usar como um espelho positivo, lógico, né, para poder buscar algo de bom lá na frente. Hoje você mora na casa com os seus pais e trabalha na clínica? Não. Ou hoje mora na clínica? Eu sou de Batatais e hoje eu moro em Limeira. Mas eu trabalho na clínica, 10x4. E o teu filho, ele mora com os seus pais? Mora pelo fato da minha mãe ter pegado a guarda provisória dele na internação. Mas você sabe que está, com certeza, muito bem criado. Tá, não tenho que reclamar da minha mãe. Certo. Eu estava debilitada, né? Estava no tratamento, ela pegou a guarda. Para a gente encerrar nosso assunto, qual é o recado que você deixa para as pessoas, né, que hoje se encontram numa situação difícil, principalmente as mães, né, que são as mães que pegam os filhos. As mães não abandonam nunca seus filhos, né? E elas precisam tirar os filhos das ruas ali, as filhas, e de repente não vê um caminho, não vê uma luz. Qual que é o recado que você deixa para essas mães? Primeiramente, eu gostaria que vocês, pelo fato de ver a dor que a gente passa, que eu mostrei um pouco da minha história, um arrependimento que eu tenho hoje, o que eu passei, eu não gostaria que ninguém passasse, nada, tempo nenhum volta atrás, tempo perdido. Precisar de ajuda, pede ajuda, porque ajuda é o primeiro passo para a recuperação. E estamos aí, precisar, pede ajuda. Primeiro passo, doutora, é a conscientização? Já serve como conscientização? É a pessoa aceitar? Sim, sim. É o passo mais importante. Né? Porque a partir do momento que a pessoa aceita que ela tem um problema, ela já vem preparada para as dificuldades que ela vai enfrentar, assim, desde crises de abstinência, toda a cobrança que a família vem, todas as acusações que a família acaba trazendo. Por quê? Porque são consequências daquilo que ela fez. Então, quando ela aceita que ela precisa de um tratamento, é muito mais fácil e ela encara de uma forma diferente quando ela vem contra a vontade. Tá certo, quero agradecer a presença de vocês e até uma próxima. Obrigado. Legal, deixa eu mandar um abraço especial aqui para o Marcelo, lá da Clínica Passos para a Liberdade, a Jennifer, e como que é seu nome? Rodrigo. O Rodrigo também, né, que está presente aqui nos nossos estúdios. Nós estamos encerrando por aqui o nosso programa Debate da Notícia e a gente se vê aqui na programação. Tchau.
Câmara Municipal de Americana está de portas abertas para te ouvir e receber. Faça a diferença você também. Utilize nossos canais. Ou o tradicional câmara-americana.sp.gov.br e 0800 771 9701 para falar direto com os nossos vereadores. E você pode acompanhar ao vivo, dentro do plenário ou pela TV Câmara. E a qualquer momento, faça-nos uma visita. Câmara Municipal de Americana. Fazendo a diferença.